Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Abra a sua Bíblia, lá em Salmo 125. Salmo 125. Salmo 125. Todos acharam? Amém? Amém. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura e logo após nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como os montes do Sião, que não se abalam, firme para sempre permanece. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam a mão à iniquidade. Versículo 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos ajuda a respirar dia após dia. Nós estamos bem, saúde. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Muito obrigado, Deus, porque neste local nós podemos louvar ao Senhor. O Senhor chama o seu povo, chama todo aquele que crê no Senhor Jesus a adorar, porque só o Senhor merece toda honra e toda glória, Deus. Nós entendemos isso, porque um dia o Senhor morreu por nós. Obrigado, Deus, por esse sacrifício que nos trouxe redenção, restauração, justificação, Deus. Nós podemos ter um relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa nos esconder atrás da tua cruz e que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre os resultados de quem confia no Senhor. Nós vamos falar sobre os resultados de quem confia no Senhor, de acordo com esse texto. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos imaginar muitas coisas sobre aqueles que confiam no Senhor. Mas é maravilhoso aquele que confia no Senhor, saber que quando ele está nessa jornada da vida cristã, quando ele está caminhando como um peregrino, como representante do reino dos céus, ele sabe que Jesus Cristo está com ele neste caminho. Ele sabe que a cada passo que ele der, o Senhor está do lado dele. E ele pode desfrutar deste consolo, ele pode desfrutar dessa amizade que é tão reconfortante. Saiba disso, que o Senhor não te abandona, o Senhor está com você. E aqui no Salmo 125 é um cântico de romagem, um cântico de peregrinação. O povo de Deus está peregrinando em rumo à casa do Senhor, para Jerusalém, para adorar o Senhor, porque eles reconheciam a grandeza desse Deus. Esse Deus os convoca para adorar o Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele não é comparado àqueles deuses que nós vemos aqui no Antigo Testamento, não se comparam a esse Deus que é tão grande, que salva e que está com o seu povo. E aqui nós podemos ver os resultados de quem confia no Senhor. Aquele povo confiava no Senhor, sabia que Deus poderia tirá-los do cativeiro, poderia restaurá-los, porque antes, outrora, eles
desobedeceram ao Senhor. Eles adoraram esses falsos deuses e o Senhor os disciplinou. Mas quando eles voltam, depois de um bom tempo, depois de 70 anos de cativeiro, eles voltam, eles reconstroem o templo e eles podem adorar o Senhor. E eles vão subindo aquele monte, eles vão peregrinando, caminhando naquele deserto em rumo à casa do Senhor para adorar. E aqui nós podemos ver esses resultados. Qual é o primeiro resultado, né, de quando nós confiamos no Senhor? Qual é o primeiro resultado de quem confia no Senhor? Nós vemos que o primeiro resultado de quem confia no Senhor é a firmeza. Mas antes disso, eu quero mostrar para você aqui, né, onde o templo estava. Aqui em Jerusalém nós vemos essa tipografia aqui, esse mapa, um mapa pequeno, e Jerusalém era sitiada e ela estava ali cercada de vários montes e vales. Quando você pensa em monte, você pensa em algo grande. E você vê aqui o Vale de Hermon, o monte de Sião, você vê o Vale de Tiropion, né? Você também vê o Monte Moriá, você vê o Vale de Cedron aqui, você vê o Monte das Oliveiras, onde Jesus orou. E você pode perceber que quando o salmista fala, ele fala que eles estão subindo para esse monte, esse lugar aqui. E daqui a pouco eu vou contar como que se deu essa adoração, essa honra, essa glória do povo de Deus. Então o primeiro resultado de quem confia no Senhor é a firmeza. Você confia no Senhor? Amém. Você confia no Senhor? Amém? Amém. Amém. Jerusalém era uma cidade fortificada, era algo imensurável. E quando você olha para aquela cidade, você vê que era uma cidade segura, mas apesar de ser segura, ela foi violada várias vezes por causa da desobediência do povo, por causa do pecado do povo. E quando eles pecavam, quando eles adoravam outros deuses, quando eles desobedeciam a palavra de Deus, Deus usava alguns inimigos para disciplinar o seu povo. E você pode ver isso ao longo da narrativa do Antigo Testamento. Mas era uma cidade fortificada. Quando nós falamos dessa Jerusalém, antigamente ela era dirigida pelos jebuseus. Esse povo, eles tomavam conta dessa cidade fortificada, o monte de Sião ali. Mas quando nós vemos uma ordenança do Senhor para o rei Davi, nós vemos que Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 9, depois você pode ver esse texto, o Senhor faz com que Davi vá até aquela cidade, tome aquela cidade fortificada, e ele destrói aquele povo que desonrava ao Senhor. Tanto é que eles zombavam Davi e falavam que até os coxos e os cegos poderiam derrotar Davi, poderiam derrotar o Deus de Davi. Mas Davi, em nome do Senhor, no poder do Senhor, ele destrói aquela cidade, destrói aqueles homens e toma tudo aquilo. Mais para frente, nós podemos ver na história do rei Salomão, que o rei Salomão, ele pega essa cidade, esse povo, transporta para o Monte Moriá, onde ali nós encontramos o templo de Jerusalém. Mas aquele lugar todo, a Bíblia menciona ali esse lugar como um monte de Sião, como aquela montanha, aquele lugar alto. E quando você vai para Jerusalém, né, você pode ver que aquela cidade está em cima desses montes e cercada por esses vales. E ao redor de Jerusalém nós vemos essas cadeias de montanhas, algo grandioso. Quando nós falamos de firmeza, a característica de firmeza é de alguém que está plantado na presença de Deus. Firmeza não significa ausência das dificuldades. Firmeza não significa que você não vai passar por lutas. Firmeza não significa que você
tempestades da vida, e você sabe quais são elas, as dificuldades que você está enfrentando neste momento. Não quer dizer isso, pelo contrário, firmeza quer dizer que você está como aquela árvore do Salmo 23, plantada junto ao ribeiro, sendo alimentado por Deus. Quer dizer que você está plantado, arraigado no Senhor, quando você confia nele. O que é confiar? Confiar é ter fé, é acreditar, é depositar todo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem na pessoa de Deus. Quando você confia em Deus, você está falando para si mesmo que você não confia nos seus esforços, não confia nos bens materiais que você tem, mas que você confia num Deus que é poderoso, grandioso e glorioso, que é dono de tudo. Quando você confia no Senhor, você declara isso, significa que você tem fé e está firme, alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante quando nós olhamos para a conclusão do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus vai falar sobre essa confiança, aquele que crê, aquele que está firmado no Senhor. Qual é o resultado de quem está alicerçado em Jesus Cristo, quem obedece a sua palavra, quem tem fé? Ele vai falar bem assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado com um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí veio a chuva, veio a tempestade, veio os ventos, transbordaram os rios, mas essa casa não caiu, ela permaneceu firme, edificada sobre a rocha. E aí Jesus ele faz aquele contraste com esse construtor. O construtor que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que confiou, aquele que teve fé nas palavras de Jesus Cristo, colocou a sua vida nele, é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia. Mas aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, ele vai falar que é aquele que ouve as palavras do Senhor, mas ele não as pratica, ele não obedece. E aí, quando vem a chuva, quando vem o vento, quando transbordam os rios, quando vem as dificuldades, o que acontece? Essa casa que foi construída na areia. A areia significa que você confiou em si mesmo, nos seus próprios recursos, deixou Deus de lado, deixou de confiar no Senhor. E aí, qual foi o resultado disso? De não confiar no Senhor, a destruição, uma grande ruína. Percebe? Quando nós confiamos no Senhor, colocamos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós temos no nosso ser, na pessoa de Jesus Cristo, quando nós edificamos a nossa casa sobre o Senhor, nós permanecemos inabaláveis, firmes. Você só vai ter uma fé grande, uma fé inabalável quando você estiver no Senhor, confiando no Senhor, na força do Senhor. A adversidade serve para mostrar quem está edificando a sua vida, sobre o verdadeiro fundamento ou sobre o falso fundamento, sobre Cristo ou sobre as suas ideologias, seus pensamentos em si mesmo. Onde você está edificando a sua casa? Quando nós confiamos no Senhor, eu até destaquei ali em outra cor, né? O salmista vai falar: os que confiam no Senhor, os que têm fé, os que colocam a sua vida, que é representado por Cristo como casa, são como os montes de Sião. Um monte, ele não sai andando, ele não ruiu, ele está lá, ele está firme, no mesmo lugar. E apesar de que os inimigos vieram destruir, vieram roubar aquele povo, ele ainda permaneceu lá e permanece até hoje, irmãos. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos comparados a este monte, nós não somos abalados.
confiando em nosso Deus, não seremos abalados, não seremos destruídos. Nós permanecemos firmes para sempre. Então, quando nós passamos por adversidades, por momentos difíceis que você está passando neste momento agora, é para mostrar onde o nosso coração está. Se o nosso coração está no Senhor ou em outra coisa, ou em nós mesmos. Você já viu aquele crente, né, aquele cristão, que quando está tudo bem, ele está com o Senhor, mas quando não está tudo bem, ele começa até a reclamar do Senhor. Ele foge da presença do Senhor, ele não está com o Senhor. Você já viu? Você pode ver. É um crente que está sendo destruído porque ele confia em si mesmo. Quando nós falamos de confiar, nós falamos sobre crer, sobre ter fé. E esta igreja, a nossa igreja, tem este princípio: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É isso que o autor de Hebreus vai falar. Porque é pela fé que nós cremos que esse Deus é o Criador, que Ele fez tudo e todas as coisas. Versículo 6 vai mostrar isso também. Nós precisamos ter fé, e pela fé nós somos galardoador. O Senhor recompensa aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que depositam todo o seu ser na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos ter fé para ser salvos. O povo de Israel precisava confiar, precisava crer no Senhor, no poder dele, para que eles fossem salvos, para que eles pudessem destruir os inimigos. Davi precisou confiar no Senhor para destruir os gigantes de Golias. E muitas vezes nós não destruímos os gigantes da vida porque nós não confiamos no Senhor. Somos igual aquele povo com medo quando estava sendo liderado como o rei Saul. Muitas vezes nós deixamos as dificuldades zombar, nos arruinar, como Golias estava fazendo com o seu povo. Mas Deus envia o servo do Senhor, Davi, e demonstrou que eles precisavam confiar no Senhor. E quando Davi confiou no Senhor, teve fé, ele permaneceu firme e ele derrotou aquele gigante. Amém? O primeiro resultado de quem confia no Senhor é firmeza. Independente das dificuldades, nós permanecemos firmes nessa jornada. Nós não retrocedemos, nós não voltamos, nós não damos as costas para o Senhor. Nós sabemos que Ele está junto, Ele está perto, e Ele pode nos ajudar. Segundo resultado de quem confia no Senhor, além de estar firme nele, está alicerçado no Senhor Jesus Cristo. Ele recebe a proteção do Senhor. Diz aí no versículo 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos que o tabernáculo se encontrava no centro, os outros povos ali, cada um, cada tribo se ajuntava ao redor do tabernáculo, recebendo a proteção do Senhor. Mais para frente, aquele reino está separado, cada um na sua terra, ao redor do templo. Nós vemos que o Senhor cuida, o Senhor protegeu sobre o reinado daqueles que confiavam no Senhor. Nós vemos aqui que Deus, Ele está nos protegendo, assim como aqueles acampamentos que protegiam a cidade, aqueles muros. O Senhor Deus, Ele acampa ao redor do seu povo, e não tem limites. Você vê que é daquele momento para sempre. E aqui nós podemos ver que a proteção do Senhor é algo contínuo. Ele não te protege hoje e amanhã você está desprotegido. Não. Ele te protege agora e para todo sempre. Nós vemos isso
lá no Salmo 34, versículo 17 e 19: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. O Senhor protege. Versículo de 1 a 3 do capítulo 46 vai falar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de adversidade. Portanto, nós não precisamos temer, ainda que a terra se transporte, os montes se abalem e os mares se agitem, e as águas se tumultuem, ou espumejem em sua fúria, os montes se entristeçam. O Senhor, Ele ainda é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O mundo pode estar caindo, meu querido, mas o Senhor está conosco, o Senhor está perto, Ele nos protege. E você vai ver isso ao decorrer da palavra do Senhor, que lá em Apocalipse, o Senhor estará com o seu povo. O fato é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqueles que confiam, aqueles que têm fé, além de ter firmeza, têm a proteção de Deus. E isso não quer dizer que Deus não vai permitir as dificuldades, não vai permitir que você seja provado, não vai permitir que você seja tentado. Não quer dizer isso. Quer dizer que apesar de tudo isso, dessas circunstâncias, sendo provado, sendo tentado, Ele nos dará o escape, Ele nos dará o livramento, porque não há tentação que nós não podemos suportar na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele está protegendo o seu povo, Ele está com o seu povo. E aqui nós vemos que Ele continua no versículo 3, falando bem assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os dos justos, para que os justos não estendam a sua mão à iniquidade. Nós vemos esse cetro aqui, ele está falando, o salmista, sobre o domínio daqueles povos que veio sobre o povo de Deus. Ali no Antigo Testamento, Deus usou esse povo inimigo para dominar Israel por causa da disciplina de Deus. E nós podemos ver isso com o povo babilônico, com o povo assírio. Deus usou esses povos para disciplinar o seu povo. Nós vemos que Davi guiou o seu povo a uma conquista, derrotou outros povos. Nós vemos que futuramente, ao decorrer da história, bem lá no futuro, depois dessas histórias que nós já conhecemos, esse domínio, esse cetro, veio a destruir o templo de Jerusalém. Ele foi reconstruído de novo, mas como Jesus Cristo falou profeticamente, aquilo seria destruído. E foi destruído, está destruído. E hoje você pode ver lá que tem outro monumento de um outro povo. Nós vemos que, apesar de tudo isso, Deus está no controle da história. Deus, Ele usa esses povos para corrigir, para disciplinar o povo que Ele ama, quando nós deixamos de confiar no Senhor. Há consequências para aquele que não confia no Senhor. E você pode ver isso quando nós não cremos em Jesus Cristo como nosso único e Salvador. Quando nós não cremos, há um resultado, há uma consequência. A ira de Deus permanece nele. Qual é o resultado da ira de Deus? Lago de fogo e enxofre. Mas aquele que crê no Senhor, há bons resultados. Ele estará na presença de Deus, ele estará no céu para todos. Interessante quando nós vemos sobre a proteção de Deus, em Isaías 41, versículo 10, ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. As mãos do Senhor podem te ajudar nos momentos difíceis. Nós precisamos só confiar.
Nós precisamos ter fé. E Ele nos ajudará. Terceiro e último, nós vimos que quando nós confiamos no Senhor, quais são os resultados disso? É ter firmeza, ter uma estabilidade, é saber que Deus está do nosso lado. Nós vimos também que Deus, Ele cuida, Ele protege, e apesar de todos os problemas que nós venhamos a enfrentar, Ele está conosco, e Ele pode nos livrar, segundo a vontade de Deus. E se Ele nos livrar, Ele ainda está conosco. E terceiro e último, nós vemos que o resultado de quem confia no Senhor é a oração. Esse Deus que nos firma, nos protege, Ele nos chama a ter um relacionamento profundo e íntimo. E quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós nos sentimos bem, nós ouvimos a voz do Senhor. Nós precisamos orar como quem crê. Oração não pode ser uma desculpa. Oração deve ser para todos aqueles que confiam no Senhor. Se você crê nele, você é chamado a orar, você é chamado a falar com Deus, você é chamado a ter um relacionamento com Deus. Antes, só os sacerdotes podiam fazer isso, orar por ele mesmo, orar pelo povo, orar pela sua família. E nós hoje, em Cristo Jesus, o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes na pessoa dele. E nós estamos aqui para orar, para clamar, para falar com esse Deus. Versículo 4: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quem é esses justos? Quem são os retos de coração? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que, lá em Romanos capítulo 5, fala, justificados pois, em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Você se torna justo na pessoa de Jesus Cristo. Justificado aquele que é absorvido da ira, da condenação de Deus sobre o pecado. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós cremos na salvação que Ele pode nos dar, que nós mesmos não podemos dar, Ele nos salva, Ele nos justifica, Ele nos absolve. E aí sim nós nos tornamos justos, livres dessa ira. Nós não recebemos aquilo que merecemos, misericórdia. Isso é misericórdia. Nós não merecemos aquilo que deveríamos merecer, o inferno. Mas pela graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, salvação. Salvação. E aqui nós vemos que nós somos justificados. Então o salmista ele continua orando e falando sobre os justos, que o Senhor faz bem, que são restos de coração. Mas no versículo 5, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aquele Deus que é justo, que é misericordioso, que é gracioso, Ele julgará todos aqueles que se desviam, todos aqueles que são malfeitores. Ele trará a sua justa disciplina. Quando nós confiamos, nós somos justificados. Se você já depositou a sua fé em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, você foi justificado, você foi absolvido, você foi limpo pelo sangue de Jesus. E agora você tem paz, você desfruta dessa paz que vem de Jesus Cristo. Nós não somos mais inimigos, agora nós somos chamados de amigos. Nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos adotados por Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse Deus é o príncipe da paz, é Jesus Cristo, Ele é o dono, Ele é o único que pode nos dar paz. João 14, 27 vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas antes disso, Ele vai falar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. E é essa paz que vai
trazer ao nosso coração sossego, consolo, bem-aventurança. E aí o nosso coração não vai ser um coração que vai estar turbado, que não vai ter medo. 2 Tessalonicenses, texto que eu peguei aqui na semana de oração, capítulo 3, 16, ora ao Senhor da paz, Ele mesmo nos dê a paz continuamente, em todas as circunstâncias, o Senhor esteja com todos vós. É esse Deus que traz a paz. E aí nós entendemos que a paz só vem quando nós pedimos para o Senhor, quando nós oramos, quando nós suplicamos. É esse Deus, o dono da paz, é aquele que nos dá a paz. Mas quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós suplicamos. E quando nós falamos sobre paz, você já entendeu o significado? Paz é shalom. Shalom é bem-estar. Shalom é você ter a bênção de Deus, é você ter a tranquilidade, é você ter a presença de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aquele que ora tem a paz, tem o consolo, tem o refrigério, tem um bálsamo para a sua alma ferida, aflita. Nós precisamos desfrutar dessa paz. Estamos aqui hoje para pedir a paz do Senhor. Amém? Amém. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós precisamos ser como George Miller, um grande missionário, um pastor que orava muito e tinha muito poder quando ele pregava a sua oração, porque era o Espírito Santo que dava ali esse poder. E um dia ele foi chamado para pregar. Mas para ele ir até esse lugar lá na Alemanha, ele precisava de pegar um navio. E naquela noite, teve uma densa neblina. E era difícil para aquele dono do navio viajar naquela neblina, com toda aquela escuridão. Era difícil porque ele poderia bater em algo. Mas aí, conversando com o George Miller, ele falou: olha, é melhor a gente não viajar, porque se a gente viajar nesse estado, dessa neblina, nós podemos bater, naufragar e morrer. Então, vamos esperar. Ele falou: não, eu tenho algo muito importante para fazer, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Espera só um momento aí. Eu vou ali no meu quarto e eu vou falar com Deus. Eu vou orar. Quando ele foi orar, esse homem já idoso, aos 99 anos de idade para mais, ele se ajoelha e fala: Deus, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me colocou aqui, e o Senhor deseja que eu vá pregar a sua palavra. Então, o Senhor, que é o Criador de tudo, que criou essa neblina, o Senhor pode trazer o sol, o Senhor pode fazer essa neblina ser dissipada, e o Senhor pode nos levar lá até segurança. Com segurança. Depois que ele orou, ele agradeceu, e ele saiu. Ele olhou para aquele homem que estava em sua casa: vamos sair, porque você vai ficar de boca aberta no que aconteceu. E aí ele falou: não, mas espera aí, deixa eu orar também. Ele falou: não, Deus não vai ouvir as coisas, eu já orei. Quando ele sai, ele abre, ele vê aquele sol radiante, brilhante. Ele olha para aquele homem, dono do barco. Eu sabia que Deus poderia responder a minha oração. Ele poderia trazer paz aos nossos corações, e Ele poderia me ajudar a chegar no destino que Ele está me dando. Quando nós clamamos ao Senhor, nós temos paz em meio às dificuldades. Como esse homem, era um momento difícil, ele foi chamado para pregar a palavra do Senhor, mas ele saiu para orar. Ele confiou no Senhor, ele confiou que o Senhor poderia trazer a solução naquele momento. E por fim, irmãos,
quando nós olhamos para esse texto, finalzinho vai falar: a paz do Senhor sobre Israel. Aquele povo que foi adorar o Senhor, que foi buscar o Senhor, eles desfrutaram de muitas coisas. Isso resultou na vida deles, que era a firmeza, que era a proteção, e que era uma vida de consagração, uma vida de oração do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos dos servos oraram pelo seu povo. E o Senhor, falando com Moisés, ele deixa essa bênção, e Moisés vai passar isso para o seu povo. Número 6, capítulo 24 a 26. Ele vai falar assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O Senhor da paz estava abençoando o seu povo na sua jornada, na sua caminhada. E é essa paz que nós podemos desfrutar do Senhor quando nós confiamos nele. Amém? Que você e eu possamos desfrutar dos resultados de quando confiamos no Senhor, que é a firmeza, que é a proteção, e viver uma vida de consagração e oração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo isso em que nós ouvimos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda e aumenta a nossa fé. Amém.